Fala galera, beleza? Renato aqui da R Frio, fazendo esse vídeo aqui pra galera. Tô dando uma pausa ali da instalação, que eu tô fazendo agora ali no Celta. E resolvi fazer um vídeo, né? Porque a gente tem muito comentário aí sobre as instalações que tem no canal. E o canal deu uma crescida boa aí, eu tinha deixado o canal um pouco em off, mas eu voltei a dar uma mexida no canal e vi que o canal tá muito grande, tem muitas perguntas lá, eu tento responder todas, mas tem bastante coisa que ficou pra trás. Então tem muita gente com dúvida nas instalações aí de alguns carros, algumas coisas, pergunta bastante, né? Então eu resolvi fazer um videozinho aqui básico pra gente falar um pouco aí sobre instalação, né, de ar-condicionado. Até então, galera, assim, vou selecionar 5 carros aqui pra gente falar de algumas coisas, alguns detalhes e algumas dúvidas que as pessoas têm em questão a esses carros, né? Eu tenho mexido aí com instalação desde 2017 aí, com instalação de ar-condicionado automotivo. Aí abri a R Frio, né? E venho fazendo instalações, postei alguns vídeos no começo aí, graças a Deus os vídeos deu um up, né? O pessoal vê muito, assiste muito lá e tem muita dúvida e pergunta muito sobre preço, principalmente preço e valores, né? Que as pessoas normalmente elas, quando pensam em instalação de ar-condicionado, imagina acho que o residencial, né? Imagina que você vai estar ali mais ou menos gastando aquilo ali para estar instalando um ar-condicionado no veículo. Normalmente R$ 1.000 ali é um aparelho de ar-condicionado, né? Aí vai ter a parte do técnico, toda aquela parte lá. Mas a pessoa quando entra em contato com a gente imagina que vai gastar um pouco menos para instalar um ar-condicionado. Sobre as peças, normalmente se instalação de ar-condicionado automotivo normalmente é feito com peças seminovas, né, retirada de outros carros. Porque é o seguinte, se você for, normalmente a gente instala ar-condicionado em carro popular, né, carro que não vem com ar-condicionado, esses carros um pouco mais, os carros básicos, né, e carros que, em questão de orçamento, são mais baratos, né? Eles são mais baratos, que sai sem ar-condicionado e tal, essa coisa toda. Então, normalmente você vai estar instalando ar-condicionado nesse tipo de carro, né? Então, ele já é... Se você chegar a fazer uma instalação com peças novas, acaba que não compensa, né? Eu mesmo acho que eu devo ter feito 2 instalações aí em 5 anos de carro com peça nova, mas foi para a empresa, né? Porque a empresa foi lá e comprou as peças aí. Talvez deve ser melhor para comprar as peças em questão de empresa. Aí eu instalei com peça nova, mas fora isso, foi todas semi-novas, todas. Algumas peças novas, encaixadas e tal, enfim. Mas normalmente a instalação é feita com peças semi-novas, né? Retiradas aí de outros veículos. Normalmente você vai no local onde vende peças e vai ter um carro lá do ano do seu, do mesmo modelo. E aí você vai estar comprando aquele kit lá e vai estar tirando, passando pro seu carro, né? Então, isso é uma das coisas que a gente quer esclarecer, né? Normalmente a pessoa sempre pergunta, mas esse valor aí é tudo novo? Aí a gente fala, não, é isso, eu explico essa mesma coisa, né? Não tem como ser novo, porque se você for botar novo, normalmente o orçamento, uma vez eu fiz botando peça nova, tava quase saindo R$ 6.000, tava chegando nessa faixa aí, né? Só o compressor, no caso, ele é 1.400, vamos dizer, o preço básico de um compressor de um Celta ou de um Palio, ele é R$ 1.400 ali, né? Você comprando ele ali é nessa faixa de preço novo, né? Então normalmente esse preço já é o que a pessoa pensa que vai gastar na instalação, né? Não, eu já vou lá e vou gastar uns 1.400, já vou resolver meu ar-condicionado, né? Normalmente uma instalação de ar-condicionado, você colocando peças usadas aí seminovas, ela vai estar em torno de 3.500 a R$ 4.000 na instalação, é nessa faixa de preço. Eu creio que em outras cidades também, né? Pesquisei em outras cidades também é nesse valor, né? Varia um pouco, vai de loja para loja, técnico para técnico, né? As minhas instalações é nessa faixa aqui, 3.700, 3.800, 3.500, né? A instalação há 2 anos atrás, ela até era um pouco mais barata, a gente conseguia comprar peça mais barata, mas hoje está bem complicado de se comprar peça barata. Não está achando mais peça barata em conta. Normalmente quem compra os carros também estão comprando um pouco mais caro e quando vem o kit de ar-condicionado, já valorizou um pouco mais, né? Principalmente do Uno quadrado, que é difícil de achar demais esse kit, saiu pouco com A. E esse carro, você não encontra ele muito assim em oficinas ou em loja de vende peças por ser um carro ruim, né? Ele tem fama de ser um carro, um tanque, né? Então ele não está muito aí nas oficinas quebradas aí ou em loja de venda de peças, é mais batido mesmo, né? Muito difícil ele ter ele com PT, por causa de motor, essas coisas, muito difícil mesmo. Então você não vai achar esse ar-condicionado tão fácil, né?
Então, resumindo, é isso. Peças seminovas, né? Um dos primeiros detalhes é isso. São feitas com peças usadas. Se você for botar nova, fica muito caro. E algumas peças já nem encontra. A caixa evaporadora é muito difícil de você achar ela nova, né? Muito difícil mesmo. A não ser em concessionária, aí é aquele valor. Você vai achar uma peça dessa, eles vão pedir aí só nela aí, eu creio que uns 4 mil reais. Só na caixa evaporadora, né? Você compra ela direto numa concessionária. Vou falar de alguns detalhes também agora de cada carro, né? Vou começar pelo que mais eu recebo ligações do canal. Que o pessoal quer instalar demais, quer muito instalar ar-condicionado, porque o carro é bom demais, né? É um ótimo carro, as pessoas têm e só não tem o ar-condicionado, então sofre muito com isso, né? Que é o Corsa Classic, ou Corsa, né? Corsa Joy, esses carros. Eu vou falar do Corsa Classic, sem ser o Corsa Montana, tá? Esse Corsa mais dos primeirão aí, né? Até 2008, 2006 aí, esses carros. Então, o Corsa é um carro bem legal de ar-condicionado, né? A gente sabe disso. O problema do Corsa, em questão da instalação, normalmente ele não vem com aquele furo do chassi, né? A gente sabe que tem que fazer ali um furo no motor do carro. Os que vêm de fábrica já vem com aquele furo. Se você olhar para o Celta já vem com esse suporte. Você não precisa fazer ele no Celta. No Classic você sempre tem que fazer aquele furo. Vai dar muito trabalho. A gente terceiriza aquilo ali, porque tem que ser quem já tem experiência de mexer com lixadeira, bastante com lixadeira e tirar esses ferros grossos dessas latas. Tem que parafusar. E o que vem de fábrica também vem com os parafusinhos, né? Então aquilo ali para você instalar não tem como, então o que a gente tem como fazer vai ser abrir aquele furo e vai ficar aquele quadradinho para encaixar aquele suporte. E os 4 parafusos, encaixar ele vai ser encaixado por dentro. Vai encaixar o parafuso e vai rodar e ele vai rosquear. Então ele vai ficar diferente. De qualquer forma, encaixa o original, mas ele vai ficar diferente do que o original. Não tem como deixar 100% original, mas ele vai ficar ali na posição que é. Vai ser ruim na hora da manutenção de trocar esse suporte, né? Vai dar um trabalhozinho a mais por conta desses parafusos. Normalmente você não precisa tirar o para-choque para poder trocar ele, então ali você vai precisar tirar o para-choque, você vai ter que botar a mão por fora para tirar aqueles parafusos. É a única diferença, né? Mas dá para fazer, tá? Os que fez ficou sempre 100%, não tem problema nenhum. Tem que ser uma pessoa certa para fazer esse suporte. Beleza? Lá dentro a elétrica dele muda também bastante lá dentro, né? Quando ele vem com aquela cara, normalmente os carros alguns já vem pronto ali, o chicote da elétrica. Esse não vem, entendeu? Ele vem diferente, então você tem que, com o ar-condicionado, você tem que fazer algumas alterações na elétrica lá dentro, né? Mudar as tomadas da resistência, das velocidades da resistência. O comando também é bem chato de se mexer com ele, ele é bem apertado, né? Ele encaixa, ele tem os cabos de aço muito complicado, ele quebra fácil demais, qualquer coisinha que você rodar ele tem umas, se você tirar ele, você vai ver que ele tem uns engates juntos, né? Enquanto um gira para o lado, outro gira para o outro, tudo junto ali. Muita pecinha de plástico, então até mesmo o kit que vem é muito difícil você encontrar esse kit com essas peças intactas, porque fica tempo ali no pátio ressecada. Então é bem complicado. Aí normalmente eles quebram muito, então chato de mexer com aquilo ali também, a instalação do Classic. Mas fora isso, bem tranquilo. Tem os furos da lata também, tem que furar. Ele não vem com, só vem com a posição que você fazia ali o furo, ele vem com uma posição mais ou menos assim, você vai lá e rasga lá com a lixadeira bonitinha lá, faz. Acima também você vai ver que vai ter o recircular, você vai ter que abrir ele com bastante cuidado lá fora também, não vazar água para dentro, tem todos os detalhes daquelas borrachas. Tirou lá em cima, lá, que é naquela parte da churrasqueira, você tem que fazer aquele borrachamento do certinho, tem que ver aquela parte que vem o filtro de cabine, se a borracha está intacta para não entrar água, não vazar água para dentro. Nos primeiros carros que eu instalei do Corsa, que eu fiz essa parte do recircular, teve vazamento de água por conta dessa borracha, e comecei a me atentar a isso e acabou. Não tem mais esse vazamento, né? É uma coisa que, se não tiver borracha, se tiver quebrada, tem que comprar um e colocar para não vazar água para dentro, né? No caso, ela já vem com essa borracha, mas se tiver danificada, você tem que ir lá né, e melhorar isso aí. Vamos lá sobre a elétrica, né? Eu estava falando sobre a elétrica que muda lá dentro um pouco, mas é ligações. Vai ter as 4 velocidades bonitinhas, mas a resistência é outra, você tem que fazer outra tomada, porque o chicote dele ele já sai do chicote, já vai direto para essa resistência. Então, como você tem que fazer para outra resistência a tomada é diferente, você vai ter que cortar os fios e jampear na outra resistência que vai vir. E esse negócio de cores é complicado, porque muda as cores dos fios. Então você não vai botar na mesma cor ali e vai dar certo, não vai acontecer isso.
Você precisa ir lá teste por teste, ver a velocidade 1, rodar, ver onde está chegando o sinal, ver aquela coisa toda. Velocidade 2, 3, 4, até ficar as 4 velocidades bonitinhas na resistência nova. E deixar certinho ali a parte do comando também, né? A parte do comando, a ligação do botão do ar. Essa parte não tem como dar tanto detalhe porque tem que ser no carro, né? Tem que ser ali. Eu tenho um videozinho pequeno falando sobre essa ligação do Corsa Classic, do Corsa, do comando, mas também ainda é básica ainda, não é aquela coisa assim detalhada. É um pouco chato aquele comando, né? Mas você fazendo aquelas elétricas ali, recebendo um sinal ali direitinho para você poder mandar pro botão, ele tem aquele botão que puxa e tem aquela lanterninha também para acender, entendeu? Tem uma lâmpada lá dentro, que ela é até exposta, puxou, ela tem que acender junto. Então tem todos esses detalhezinhos, né? Lá fora, você tem como fazer módulo também. Você vai fazer todo o sistema pelo módulo. Vai passar ali o chicoteamento, pressostato lá o sensor de pressão de 3 fios, né? Ali recebendo ali os 2 pulsos do módulo, que é o positivo, tem que ser do módulo de injeção. E o sinal que vai para o módulo de injeção também vai sair ali na numeração ali, dos 3. Vai ter a numeração e você vai ver no esquema 1, 2 e 3 e vai saber para onde vai. Um deles vai ser o negativo, né? Não me recordo agora, mas está lá. Um deles vai ser negativo e esse pode ser diretamente na bateria, não precisa ser diretamente no módulo. Mas os outros dois, o positivo desses sensores do 3 de 3 fios, tem que ser no módulo de injeção, entendeu? Então é isso, ligando ele vai ficar normal, tem que botar as velocidades da ventoinha para trabalhar, né? Velocidade baixa, velocidade alta. Tranquilo, fechou isso aí, sossegado, não tem mais detalhe nenhum nesse carro. Painel também tranquilo de tirar, tá? Ele não possui barra, né? Então ele tirou aquele painel ali. Ele vai estar já, a caixa já é pregada lá diretamente na lata do carro ali. Os parafusos por fora ali, outro ali embaixo. Sossegado, beleza? Corsa Classic, tranquilo. É um pouco mais caro, tá? Questão de valor por conta desse furo do chassi que tem que fazer, tá? Outra coisa também é que quando ele vem com a direção hidráulica, ele pode não precisar fazer esse furo da direção, tá? Eu não comentei isso no começo, mas tem isso também. Normalmente quando ele vem com a direção, já seu carro já tem direção hidráulica, você só precisa ver se ele está com aquela correia um pouco mais grossa. Então um detalhe bem, né, precioso desse carro é isso, para quem já quer instalar. Quando você for falar com o instalador, você já tem que falar essa parte. Sabe aquele furo do chassi? Meu carro já tem isso aqui, isso aqui. Então assim, presta atenção se a correia dele já é 5PK. Se a correia dele já for 5PK, isso quer dizer que você já tem aquele suporte lá, entendeu? Então você não precisa fazer aquele suporte, aquele furo. Tem uns carros que vêm com direção hidráulica, os novos Corsa Classic, que ele vem com a direção, mas vem com resinha fina ainda. Então ele ainda tem que fazer aquele... Então assim, não é que ele tem direção, já não precisa, né? Você precisa analisar a correia se já é 5PK, até mesmo pela polia também do motor. Se não for a 5PK, não, você também vai precisar trocar aquela polia do motor ali, porque a polia do motor, ela é fina, então ela não vai, no caso a polia motriz ali, do girebrequim, se você não trocar ela, você não vai conseguir botar a correia 5PK. Então, se a já tiver a correia 5PK, já vai vir com essa polia pronta e já vai vir com o suporte ali pronto. Se for aquela correiazinha fina, ele vai precisar fazer o furo do chassi e vai precisar trocar a polia motriz. E essa polia motriz é um pouco chata, porque ela tem um sensor nela. O carro acaba desligando se você não coloca ela na posição certa, ele nem pega. Então, tem que fazer aquele... tem que pegar a polia certa para colocar no local. Então, é um pouco chato para isso também, tá bom? Esses são os detalhes aí do Corsa Classic. Em questão de preço, normalmente 3.800, 3.800, 3.900 aí para instalar. Essa é a faixa de preço do Corsa Classic. Vou falar do Celta agora, que o Celta quase a mesma linhagem, né? Um dos detalhes são as caixas evaporadoras, não pega um no outro, tá? Não tem como, senão você tem que fazer adaptação lá dentro, não fica legal. A caixa do Corsa tem que ser do Corsa, do Celta, tá bom? Não dá pra você colocar aquelas... Eu recebo muita dúvida sobre isso. Se a caixa evaporadora do Classic dá no Celta, eu tenho uma do Corsa aqui, será que vai dar no meu Celta? Não dá, tá? Tem que ser do Celta, tá bom? Então, um dos detalhes do Celta, você tem que fazer todos os furos igual do Classic, renovação, e lá embaixo, tá? Pra passar, que é o mesmo sistema. Lá fora só que muda algumas peças. O mangueiramento é praticamente igual, mas aí o condensador já muda, tá? A ventoinha ele já muda, tá? Tem as outras peças, mas a particularidade dele é esses furos. E sobre o módulo também, mesma coisa do Classic, se eu não tiver falado, mas ele vem bloqueado, tá? Se você fizer toda a ligação pelo módulo ali,
né? Você tem que fazer pelo módulo, né? Normalmente a gente faz quando é uma exceção de alguma coisa. Eu já peguei carros que não liberou o módulo de jeito nenhum, por algum motivo. Aí não teve outro jeito, teve que mandar por fora. Mas não é muito aconselhável, mas só mesmo nessas emergências, né? Então, Celta também. Então, bloqueado, tá? Ele tem um bloqueio, você precisa levar para desbloquear assim que você instalar o ar-condicionado todo. O comando dele também é um pouco mais tranquilo, tá? Do que o do Classic, o comando dele, até mesmo para você remover ele. São dois parafusos embaixo, você remove, ele sai bem fácil, bem tranquilo. Essa parte do comando dele, acho que é uma das melhores coisas do Celta, é isso aí. Tá? Esses comandos dele é bem tranquilo ali de você mexer. A elétrica tem que fazer a mesma coisa do Classic, mudar aquela parte da resistência, tá? Isso tem que ser feito, não tem jeito. Outras coisas desse carro que é muito chata, cara, da instalação desse carro, desses dois que eu falei, eu tô juntando uma coisa do outro porque a gente vai lembrando, né? E são carros iguais, né? Então tem muita dúvida sobre os dois. O volante deles são muito nojentos de sair, cara. É mesmo assim, bem complicado. Às vezes quebra ou saca, mas não sai o volante, né? Então você tem que ter auxílio ali de sempre estar com alguma coisa marretando mesmo, dar um jeito de marretar sem danificar nada, para ele poder sair ali aquele volante. É bem complicado. Mas é um detalhezinho também que é nojento nesses carros, são isso aí, né? Então, é isso do Celta também. Eu não me recordo de uma das coisas que ele já vem com a polia, né? Que eu falei para você, a motriz ali 5PK ou 6PK, que também tem essa parte 6PK. E o furo já vem com suporte. Então o Celta, bem tranquilo nessa parte aí. Isso aí mesmo chato de fazer a instalação, colocar o suporte no lugar, é trabalhoso, mas tudo no ar-condicionado ele é trabalhoso para instalar, né? Você tem que fazer esse furo, tirar painel, bem complexo, bem chato, né? Mas enfim, também o Celta também fica muito legal. Os Celtas que eu tenho pego para instalar, eles dão uma Celta e Classic, né? Eles dão um grau bem legal, né? Dão um grau bem legal. O último Classic que eu instalei, eu coloquei um videozinho também mostrando o resultado, a gente deu 5 graus lá, com o kit tirado de outro, isso, e o kit sem botar peças novas, né? Então ficou bem legal o resultado dele, né? Vamos falar um pouco agora sobre o Fiat. Vou botar 5 carros, já falei Classic e o Celta, vamos pro Fiat, né? Fiat Palio, né? Vou falar do Palio. O Palio, uma das coisas é o alternador, que se troca o alternador, né? Os outros carros ele já vem com a polia pronta para você trocar, né? Mais um detalhe sobre o Celta, né? Se tiver com fina também, se for com a correia fina, o Celta não, o Classic, né? Se ele for com a correia fina, a polia lá do alternador vai estar com a fina também. Então, é uma coisa que a gente acaba não lembrando, que é uma coisa meio óbvia, né? Mas se tiver com a fina lá, você vai precisar trocar também a polia do alternador. Não precisa trocar o alternador todo, mas a polia você vai ter que caçar ela para colocar lá, tá bom? O kit vai precisar também. Então, vamos falar sobre o Palio. Falar do Celta e já fugir um pouco do Palio aqui. Vamos lá, vamos trocar o alternador do Palio. Ele precisa trocar normalmente porque as orelhas é diferente, né? As orelhas ali do que vem sem ar de um jeito, e quando você bota o suporte do compressor, ele vai alterar o alternador, as orelhas vai ser de outro lado, então não vai conseguir encaixar aquele sem ar. Já tem esquemas aí de vendas de peças que tem como você encaixar aquele suporte, um suporte para você botar o alternador sem ar, o compressor e tal. Eu nunca usei, tá? Eu sei que eu já vi já para essa linha Fiat, porque a linha Fiat nessa parte do suporte ele é igual para todos os carros ali, né? Esses carros, por exemplo, o Punto, né? O Gran Siena, todos esses, o Uno Quadrado, esses carros da Fiat, todos eles têm esse Motofire que eu tô falando, tá, galera? Que tem mais instalação para ele, tá? O Motofire sempre tem esse suporte ali, você tem que estar trocando esse alternador e alterando, tá bom? Então sempre tem que ter essa alteração do alternador. Tem suporte, você vai alterar, vai entrar o compressor ali, a ventoinha vai trocar. O radiador normalmente ele já vem com lá, tá? Do Palio Fire, você não precisa estar trocando o radiador ali, tá? Então, aí normalmente os kits que a gente pega, talvez o alternador não tá, o radiador não tá tão bom, né? Então a gente até deixa o radiador, nem leva, porque vaza bastante, né? Tem indício de vazamento desse radiador bastante. Então se o do cliente estiver legal, já uso dele, às vezes trocou pouco tempo, né? Então o que vai mudar ali é a ventoinha. São dois tipos de ventoinha ali que os Palios usam ali, essa linha Fire usa, que às vezes se confunde. Se você tiver que chegar um carro aqui, você comprar um kit e você não olhar a ventoinha que está no carro do rapaz que você vai, ou da moça que você vai instalar, se você comprar o kit lá e trazer a ventoinha, vai ser da outra marca. Então ele não vai caber
no radiador lá. Aí você vai ter que trocar essa ventoinha pela outra, tá? Então normalmente da BE, né, que é diferente ali, né? O outro é o Valeo, é o Denso, que eu não me recordo qual é, mas esse aqui é o da BE, que é bem diferente, tá? Então tem que ver isso. Pegou a instalação do Pilot, você vai ver, me manda foto do seu radiador para ver qual é a sua ventoinha. Tá, essa aqui. Então o kit você vai ter que pegar com essa ventoinha. O condensador lá na frente vai encaixar normal, né? O que muda é atrás ali da ventoinha, tá? Então esse é um detalhe do Palio, né? Um detalhe da elétrica dele, mesmo sensor ali mesmo sensor do Corsa, sensor do Celta, sensor de pressão, tá? É o mesmo, 3 fios. E essa marca essa marca aí que eu tô falando de módulos, no caso da Magnete Marelli, ela vem normalmente desbloqueada, tá? Quando você vê que um módulo de injeção é uma Magnete Marelli, normalmente você vai só instalar e você vai ligar, vai dar o play e vai ligar, tá bom? Aí você vai só ligar ele direto. Então você não vai precisar passar desbloqueio nele, tá bom? Lá fora, tranquilo, né? Nessa parte, não altera quase nada, ele já vem tudo pronto ali para você estar só instalando, né? Quando você tirar a caixa evaporadora, você vai precisar tirar uma parte plástica ali para poder passar a caixa, então ele não tem que cortar nada, só vai encaixar, tirar os parafusos e encaixar a caixa evaporadora. Lá dentro também o painel é bem tranquilo, normalmente esse painel não remove ele todo, você consegue tirar ele de lado e jogar de lado para remover a caixa. Ele não precisa você remover todas aquelas partes dos fusíveis, aquelas tomadas nada, você tira, baixa o volante também, não precisa nem remover o volante. Baixa ele, tira, dá trabalho de fazer, porque tem que ter cuidado, é quem sabe fazer, né? Isso aí são técnicas que a gente vai pegando com um tempo de trabalho. Então, quem for fazer a primeira vez vai ter o mesmo trabalho de tirar o painel todo, né? Às vezes é pior, pode quebrar alguma coisa. Então, isso é o que a gente fala quando já está fazendo bastante tempo. Tira ali. O dreno dele também não precisa fazer nada, nos outros precisa furar dreno também, como tem que furar tudo, nos outros também precisa furar o dreno. O Palio ali já tem, a caixa sem ar já vem com dreno já. Então ele é bem tranquilo, o Palio ali, bem sossegado de instalação, tá? Ele já vem tudo pronto mesmo. Então ele não tem muito o que falar sobre ele, só essa questão do alternador e do radiador, são os detalhes aí. Comando bem tranquilo, a elétrica também ele já vem pronto, ele só precisa fazer ali a ligação do positivo mesmo ali, fora isso, cara, já tá tudo no jeito. Você só precisa dar o play mesmo e ligar ele. Antigamente no Palio a gente demorava uns 3 dias de começo, mas depois que a gente já pega as técnicas dele, se tiver tudo na mão, se a gente conseguir tudo na mão ali, chegar cedo o carro, tudo na mão, quando for à noite, talvez o carro já tá tudo funcionando, tá? Se trabalhar só nele, vai estar funcionando. Então bem tranquilo o Palio. Esse Palio, o que eu tô falando aqui serve para os outros carros também, tá? Só vai mudar algumas coisinhas por ponto ali, que é só alguns detalhes que tem que falar mais, mas também é a mesma coisa ali. Ponto, você vai ter que trocar tudo ali, mesmo esquema, tá? O ponto é em questão do painel, que você precisa remover eu ia falar eu falei errado que eu estava pensando em outra coisa. Das portas, você precisa remover as duas portas para poder tirar o painel ali do ponto, né? Ele tem 2 parafusões ali que se você não tirar, você não consegue sacar o painel, tá? Ele é bem chato por isso. Outro detalhe também do ponto aí é que aquela parte plástica que fica ali no teto, virada sempre pro sol ali no vidro, ela vem com uma cola muito forte de fábrica. Então, triscou naquela coisa ali, ela vai trincar. É muito difícil tirar aquilo ali sem trincar aquela parte. Então você já tem que avisar para o cliente. Aquela parte ela vai quebrar, por mais que você tenha cuidado, todo o cuidado do mundo, ela trinca, cara. A cola dela é muito forte. E tem esses 3 parafusos para remover o painel. Então não tem como, tá? Então, como eu estou falando da linha Fiat, eu vou colocar só Palio na descrição, mas eu estou falando de alguns carros da Fiat, lembrando de algumas coisas para passar para vocês os detalhes, né? E já vou colocando tudo aí. Como é só sobre instalação, agora eu vou passar para o carro da Fiat, no caso o Palio Trativo, Gran Siena e Uno, né? Que são essas linhas aí um pouco mais novas desses carros. Bem tranquilo também, os painéis são mais chatos de tirar, né? Tem uns detalhes mais complicados nos painéis ali, tem que tomar cuidado. E na manha, né? Chicoteamento muito preso dentro. Na hora que você tira o painel, ainda tem que estar removendo aquele chicote ali dos dutos ali, que é enrolado ali, entrelaçado. Então tem essas coisinhas também, mas o esquema lá fora também é a mesma coisa. Tem esse problema das ventoinhas também, você tem que ver qual a marca que está lá, tá? Para você fazer a troca e não comprar errada. Módulo de injeção também normalmente desbloqueado, tá? Magnete Marelli desbloqueado. Não precisa passar aparelho. Faixa de preço aí dos Palios aí,
3.700 por aí, nessa faixa também, tá? É a faixa de preço deles. Normalmente os carros vai ficar nessa faixa aí de preço, tá? Esse é o valor que você gasta em uma instalação dos carros populares, beleza? Não é uma lei, é só né? Você gastaria aqui normalmente em outra cidade também. Vamos falar da linha Volks aqui, né, agora. Gol G5, Gol G6, né? São os dois mais parecidos aí. Muda só o comando lá. O comando lá muda o sistema, né? Vamos falar do Gol G5 primeiro. O Gol G5 painel bem tranquilo, um dos painéis mais tranquilos aí de remover, né? Bem sossegado. Precisa remover o volante, tá? Mas também bem tranquilo de remover, sossegado ali, você tira. Parte elétrica lá dentro, ele funciona 12 volts, né? O botão, você dá o pulso da ligação, ele vai mandar 12 volts direto pro módulo, não vai passar por nada, ele não possui termostato, né? Então não precisa passar ali por nada, vai direto pro módulo. Na linha do Fiat, alguns pares têm o termostato, outros não, depende do compressor que você colocar lá. Então a elétrica, de qualquer forma, lá dentro o sinal vai direto pro módulo, beleza? Mas a linha Volks é assim, vai direto pro módulo, lá fora tranquilo, do G5, né? A gente tem aquela troca daquele radiador pelo grande, né? Hoje esse kit está um pouco chato de encontrar, por conta desse radiador, esse kit radiador valorizou demais, né? As pessoas estão... Tá difícil de encontrar ele quando tem, estão pedindo bastante caro, assim, né? Valorizou, não é que é caro, mas valorizou mais, tá bom? Então troca ali aquele kit radiador todo da frente, né? Com a ventoinha maior e tudo. Você tira ali, encaixa ele na lata, tem as buchinhas lá para você encaixar ele ali. As mangueiramento passa ali por dentro da lata, aquela coisa toda, deixar tudo no original. O módulo dele, você tem que prestar atenção aí, se for da Magnete ele vai estar desbloqueado. Se ele for o Bosch, ele vai ter que passar o desbloqueio, tá? Tem que passar o aparelho para desbloquear a linha do ar-condicionado para você poder ligar ele, tá bom? Então tem essa parte.